Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o professor Télico Oliveira e hoje nós vamos falar sobre expressões algébricas. Já vou pedindo aí que você deixe o seu like e vamos nessa. Então vamos dar início, pessoal, colocando aqui essa figura quadrada, tá? E aí o que nós vamos fazer é calcular a área dessa figura, que é um quadrado de lado x, tá? Então, nesse momento, esse x vai representar um número real qualquer, tá? Pode ser 1, pode ser menos 1, pode ser 2, tanto faz, tá? Vai ser um x. A área dessa figura vai ser x ao quadrado ou x vezes x, tá? Você multiplica aí o comprimento pela sua largura, né? Em seguida, nós vamos ver uma outra situação que nós temos o seguinte, ó. Deseja-se cercar um terreno de forma retangular, cujo comprimento e largura medem, respectivamente, 3x e y. Quantos metros de tela deve-se comprar? Então, eu vou colocar aqui a figura, olha só, o comprimento é igual a 3x, a largura é igual a y, e o que a questão está pedindo, na verdade, é o cálculo do perímetro desse retângulo aí, tá? Então, o que nós vamos fazer é somar as medidas dos quatro lados, que vai dar 3x mais 3x mais y, né? Ou 6x mais 2y também, tá bom? Então, vejam aí novamente que nós estamos fazendo uso de duas variáveis, né, que são o x e o y, tá bom? Que podem assumir diversos valores nos números reais, tá bom? Agora que a gente viu dois exemplos como esse, eu faço a pergunta: o que são expressões algébricas, né? Então, expressões algébricas são expressões matemáticas nas quais aparecem números e letras, ou somente letras. É aí, pessoal, onde muita gente já começa a ver a matemática com uma certa dificuldade, né? Porque até o momento a pessoa via aritmética, via geometria, fazendo uso de apenas de números, tá? Mas aí entram essas letras, aí as letras confundem um pouco, tá? Mas aí fique tranquilo, tá bom? Porque as operações que você utilizava com os números são as mesmas que você vai utilizar com as letras, certo? Então, não muda muita coisa. Nós vamos trabalhar a adição, subtração, multiplicação, potenciação, divisão e por aí vai, tá bom? Então, vamos aqui devagarzinho, que aí, se essa passagem da aritmética para a álgebra for feita de maneira tranquila, de maneira suave, você vai entender bem esse assunto. Aí é importante, gente, que a gente defina o que são expressões algébricas inteiras, tá? Expressões algébricas inteiras são expressões que não têm variável em seus denominadores, nem dentro de um radical, tá? Se a variável se encontra em um denominador, ela é chamada de expressão algébrica racional. Se a variável se encontra dentro de um radical, ela é irracional, tá? Então vamos ver exemplos disso aí. Olha só, 4x mais 6 é um exemplo de uma expressão algébrica inteira, tá? Já x menos 1 sobre x mais 5 não é uma expressão algébrica inteira, tá? 8x ao quadrado y é mais um exemplo de expressão algébrica inteira. Raiz quadrada de 3x não é uma expressão algébrica inteira, tá? Porque o x está dentro de um radical. AB é um exemplo de expressão algébrica inteira. 3 sobre x ao quadrado não é, porque o x está em um denominador de fração, né? O 8 é um exemplo de expressão algébrica inteira, onde você não tem nenhuma letra, você vai ter apenas um número, tá? E 3x sobre 10 também é mais um exemplo de expressão algébrica inteira, ok? Então, passada essa parte, gente, nós vamos definir o que são monômios ou termos algébricos, tá? Então, antes da gente definir o que é monômio, nós vamos considerar a seguinte situação. Nós vamos calcular a área de um terreno retangular cujas dimensões são indicadas na figura. Então, você tem esse terreno aí, que vai ter comprimento 2y e largura x. Então, quando você multiplica o comprimento pela largura, você vai ficar com 2y vezes x ou 2yx, tá?
Aqui é importante que a gente fale que sempre que uma letra está do lado da outra, sem nenhum sinal, fica subentendido que a operação é de multiplicação, tá bom? Então, uma letra junto da outra, yx é a mesma coisa que y vezes x. O termo acima, que representa a área do terreno, é denominado de monômio, tá? E o que é esse monômio? Monômio é toda expressão algébrica racional inteira que indica uma multiplicação entre números e variáveis ou apenas entre variáveis, certo? Então, para ser monômio, você tem que ter apenas uma expressão algébrica apenas com multiplicações. Você não pode ter divisão, você não pode ter subtração e não pode ter adição, certo? Apenas a multiplicação entre esses termos. Por exemplo, 5x ao quadrado y é um monômio, porque você só tem aí o 5 vezes x ao quadrado vezes y. E outro exemplo, eu tenho aí menos 2a ao cubo b ao quadrado, ok? A parte numérica de uma expressão algébrica é denominada coeficiente e a outra parte da sentença, formada por letras, é chamada de parte literal. Grave bem esses nomes, tá? Coeficiente e parte literal. Coeficiente são os números e parte literal são as letras com seus expoentes, tá? Então vamos destacar nas sentenças abaixo a parte literal e o coeficiente dos termos, tá bom? Então veja só, primeiro eu tenho aí 6x. O 6 é o coeficiente e o x é a parte literal. Tranquilo, né? Próximo exemplo, nós temos menos 10y. O coeficiente é o menos 10 e a parte literal é o y. Mais um exemplo, nós temos aí 4x ao quadrado, y ao quadrado. Nosso coeficiente é 4 e a parte literal, x ao quadrado, y ao quadrado. Ok? Quando é que monômios são semelhantes? Eles vão ser semelhantes, pessoal, sempre que eles possuírem a mesma parte literal. Isso aqui vai ser importante porque nas operações de adição e subtração nós temos que fazer as contas com monômios semelhantes, tá? Vamos dar exemplos de monômios semelhantes. Olha só, 2xy menos 8xy, 49xy e 12yx. Perceba que a parte literal deles é sempre xy. O último monômio aí, esse 12yx, a única coisa que vai mudar em relação aos outros é a ordem dos fatores. E como a gente já estudou, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Sim, então, tanto faz eu falar xy ou yx, dá na mesma, tá? Muito embora, pessoal, a gente sempre prefere escrever esses coeficientes, essas variáveis em ordem alfabética, tá ok? Vou fazer um exercíciozinho aqui para a gente analisar se os monômios dados são ou não semelhantes, tá bom? Então, eu tenho o seguinte, ó, 4x ao quadrado e 4x ao cubo. Então, esse expoente aí, ele faz uma diferença, tá bom? Então, a parte literal de uma é x ao quadrado e a parte literal de outra é x ao cubo. São termos diferentes, então eles não são semelhantes, ok? Letra B de bola, 5xy ao quadrado e 7xy ao quadrado. A parte literal deles é xy ao quadrado, então eles são semelhantes, tá bom? Letra C, 9y e menos 2y, muito simples, também são semelhantes, né? Letra D, 3x sobre 5 e menos x, também são termos semelhantes. E a letra E, 7ab e 6ab, também são semelhantes, tá? Bem tranquilo, bem simples, tá bom? Agora, gente, nós vamos falar sobre operações com monômios. Até onde vai esse vídeo? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as operações de adição e subtração. Depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando a multiplicação de monômios e a divisão, tá bom? Então você vai considerar aí essa figura de forma retangular, cuja medida do comprimento é o triplo da largura. Ou seja, se a largura é x, o comprimento é 3x, tá?
O que nós vamos fazer na letra A é escrever a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo. O que é o perímetro? Soma dos lados, tá? Se você tem um lado que mede x, o seu lado oposto também mede x. Então, você vai ter dois lados medindo x e dois lados medindo 3x, ok? Como é que a gente monta aí a continha? Vai ficar assim, ó. 3x mais 3x mais x, né? Veja que todos os termos são semelhantes, né? A parte literal é sempre igual a x. Então, quando você soma 3 mais 3 dá 6, mais 1, 7, mais 1, 8, né? Então, dá um total de 8x. E nessa conta aí, nós resolvemos uma questão de adição de monômios, tá? Vamos para outro exemplo, uma outra situação. Diz assim: escreva agora a expressão algébrica que representa a diferença entre a medida do comprimento e a medida da altura. Você lembra, né, que o comprimento era 3x e a altura era x, né? Então, nós vamos fazer 3x menos x. 3 menos 1 dá 2, né? Então, 3x menos x é igual a 2x, certo? Então, nesse caso, nós fizemos uma subtração de monômios, ok? Dando sequência aí, pessoal, é importante a gente lembrar o seguinte, que adição e subtração só podem ser feitas quando os termos são semelhantes, né? Como nós já falamos. Caso não sejam semelhantes, você não pode somar, tá? Nesse caso, qual é a regra? Nós adicionamos ou subtraímos os coeficientes e conservamos, ou seja, repetimos a parte literal, tá bom? Os números você soma ou subtrai e repete a parte literal, tá bom? Vamos exercitar um pouquinho aí, ó. Primeiro eu tenho 3x mais 6x. Soma os coeficientes, 3 mais 6 dá 9, repete a parte literal, que é x, né? Então, dá 9x, ok? 4y menos 2y, 4 menos 2 dá 2, né? Então, vai ficar 2y. 1,2xy mais 3xy menos 0,2xy. Vamos devagarzinho aqui, né? 1,2 mais 3 vai dar igual a 4,2, né? Então, fica 4,2xy menos 0,2xy. 4,2 menos 0,2 dá 4, né? E a resposta vai ser 4xy. Beleza? Então, pessoal, quero agradecer a você que assistiu até aí. Não vamos esquecer de deixar o like e dúvidas nos comentários, caso você não tenha entendido alguma coisa, tá bom? Eu terei o maior prazer em ajudar, tá? Se esqueça aí de se inscrever no canal também, caso você não seja inscrito. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.